0, qualquer que seja x pertencente a menos 1. E, tá certo? Φ3 de x igual a 0, qualquer que seja o x o quê? Maior do que 1. Essas três funções, elas são o quê? São o quê? Soluções da equação diferencial. São três soluções. Tá aí? Daí, primeiro, se I é um intervalo aberto, se I contido em R é intervalo aberto e φ de I em R é solução, aí eu vou frisar bem, não nula, é solução não nula da equação diferencial, então, três coisas acontecem. Quais são? Primeiro, o 1 não pertence a I. O 1 não pode pertencer a I. Porque o I não pode pegar o menos 1, certo? É a definição de ser solução, tá certo? O menos 1 também não pertence a I. Claro que não pertence, porque o I ou está aqui, ou está aqui, ou está aqui. É a definição de ser solução. Porque o par x, φ de x, tem que pertencer a quê? Ao domínio da F grande, qualquer que seja x no domínio da φ, que é o I. Não pertence. Não pertence. Tá? E pelo teorema de existência unicidade, como ela é solução não nula, φ de x tem que ser o quê? Diferente de 0 para todo x pertencente a I. Por quê? Porque se ela for zero em algum... Ela é não nula. Se ela fosse zero em algum ponto, ela coincidiria dentro do intervalo I com outra solução que é nula. Tá certo? E aí elas teriam que ser iguais ao longo de I. Aí a φ teria que ser nula ao longo de I. Isso não pode. Então, φ de x tem que ser diferente de 0 para todo x. Aí eu posso fazer a conta. Daí, como é solução, você tem φ' de x é igual a φ de x sobre x2 menos 1. Então, você vai poder escrever isso aqui, né? φ' de x sobre φ de x. Isso é igual a quê? A 1 sobre x2 menos 1, qualquer que seja o x pertencente a I. Tá? Correto? Logo, qual é a conta que eu faço aqui? Qual é? Integro. Então, quando eu integro, integral de 1 sobre φ de x, vezes o quê? φ' de x dx, é igual a quê? A integral de 1 sobre x2 menos 1 em x. Daí, quanto é essa integral aqui? Quanto é? Logaritmo natural do módulo de φ de x. Porque isso aqui é a integral de 1 sobre u integral em 1. E isso aqui, quem é a integral disso? É metade do logaritmo natural de quem? Do módulo de x menos 1 sobre x mais 1. E não esqueça a constante. Essa integral é em I. Pronto. Daí, isso vale para todo x pertencente a I. Tá bom? Tá certo? Tá bom? Mas isso aqui, isto é, ou seja, então, ou seja aqui, para facilitar a minha vida, ou seja,
o módulo de φ de x, porque aplica não, desculpe, logaritmo natural do módulo de φ de x é igual a logaritmo natural de quem? Da raiz quadrada, vamos só botar aqui, né? Da raiz quadrada de quem? Do módulo de x menos 1 sobre x mais 1, mais c, qualquer que seja o x pertencente a ele. Tá? Dá assim, onde C, tá? Onde C é real. Onde C é uma constante real. Ou seja, isso aqui. Ou seja, onde C é uma constante real. Assim, você chega aqui e aplica o quê? Aplica a exponencial. Então, você aplicar na exponencial, você fica o quê? O módulo de φ de x igual a quem? A isso aqui, né? Então, vai ficar C vezes o quê? A raiz quadrada do módulo de x menos 1 sobre quem? Sobre x mais 1, tá? Qualquer que seja o x pertencente aí, onde C é uma constante o quê? Positiva. Tá certo? Hã? Porque quem é a exponencial da soma? É a exponencial disso vezes a exponencial de C. Só que sendo C real, exponencial de C é uma constante positiva. Tá? Deste modo, pelo teorema do valor intermediário, ó, isso aqui é diferente de zero, qualquer que seja o x pertencente aí. Porque isso aqui, para ser zero, o x tem que ser 1, mas o 1 não está aí, de partida, tá? Então, essa função φ de x, ela é diferente de zero em todos os pontos, tá? Já está aqui. Se ela é diferente de zero em todos os pontos, ela não pode ser positiva num canto e negativa no outro, porque senão, pelo teorema do valor intermediário, ela teria que ser zero em algum ponto. Então, ela é sempre positiva ou ela é sempre negativa. Então, você tem φ de x igual a quê? A c vezes raiz quadrada do módulo de x menos 1 sobre x mais 1, qualquer que seja o x pertencente aí, onde c é uma constante o quê? Diferente de zero. E engraçado que quando eu chego aqui, eu posso fazer c igual a zero. Por quê? Porque c igual a zero eu obtenho as soluções nulas que eu já tinha de partida. Não é certo? De partida, φ de x é diferente de zero em todo x de y. Então, está aí a cara das suas soluções. E aí, quem são as soluções maximais? Não vou nem atrás mais de fazer negócio de gráfico, não. Já fiz 2 vezes, enchi o saco de vocês, o meu também, né? Então, vamos lá. Então, quem são as soluções maximais? Daí, as soluções maximais são, e cobrem todo esse conjunto. Então, daí as soluções maximais, portanto, vou botar aqui, de azul. Portanto, as soluções maximais, as soluções garantidas pelo teorema de existência e unicidade, definidas no intervalo máximo, são que φ, primeiro intervalo, menos infinito menos 1. Menos infinito menos 1. φ de menos infinito menos 1 em R, tá certo? Dada por quem? Dada por quem é φ de x? É C vezes o quê? Raiz quadrada de
Se eu estou nesse intervalo, isso que está aqui dentro é um número positivo. Então, x menos 1 sobre x mais 1, qualquer que seja x menor do que menos 1, onde c é uma constante o quê? Real. Então, variando C real, eu tenho todas as soluções definidas no intervalo maximal aqui. Qual é a outra? Qual é? Φ de quê? De menos 1 em R. Tá certo? Vou repetir a mesma letra, mudando o intervalo. De menos 1, dada por o quê? Φ de x igual a quê? A C vezes raiz quadrada de... O módulo disso? O módulo disso, né? Aqui, cadê o módulo? Olha aqui, menos 1. Nesse intervalo menos 1, o que está aqui dentro é o quê? Negativo. Então, o módulo dele é menos ele. Então, fica raiz quadrada de 1 menos x sobre x mais 1, que é a mesma coisa que 1 mais x, tá certo? Qualquer que seja x pertencente a menos 1, onde c é uma constante real. Tá? E qual é a outra? É φ de quê? De 1 mais infinito em R, dada por aí φ de x igual a quem? Igual a c vezes raiz quadrada. Nesse intervalo aqui, isso é positivo. Então, o módulo é ele próprio. X menos 1 sobre x mais 1. Qualquer que seja x maior do que 1, onde c é uma constante real. Repare que eu posso fazer c real, porque quando c for zero, eu tenho a função nula definida nesse intervalo, que é a solução. Quando aqui o c for zero, eu tenho a função nula definida nesse intervalo, que já foi visto ser solução. E quando o c é zero aqui, eu tenho a função nula definida nesse intervalo, que também já foi vista ser solução. Entendido? Está aí todas as soluções dessa equação diferencial. Agora, vou colocar aqui um caso estranho, tá? E vocês vão perceber porque que ele é estranho. Que é o seguinte. Outra equação, que é essa equação aqui, ó. Pagar f' de x ó, f' de x igual raiz de x vezes f de x. Ó. Olha essa equação aqui, ó. Essa equação é de x. Essa equação aqui, raiz de x, f de x. Eu quero solução dessa coisa. Eu quero o conjunto formado por cada equação, por cada função diferenciável, cuja derivada em x é raiz quadrada de x vezes o seu valor em x, qualquer que seja x no seu domínio. Quero resolver essa equação. Resolverei à luz do teorema de existência e unicidade. Agora, preste atenção uma coisa. Essa equação é da forma f' de x igual a quê? A f grande de x, f de x, onde quem é f de xy? Quem é? Raiz, exatamente, raiz de x vezes y. E quem é o domínio dessa função f grande? É o conjunto formado por cada ponto do plano, onde o produto das coordenadas é maior que ou igual
a zero. Então, o domínio dessa função, ó, o domínio dessa função, se eu for marcar o domínio de preto, o domínio dessa função, marcar de azul, deixa já ficar de azul aqui, o domínio dessa função é o primeiro quadrante todinho, incluindo os eixos, certo? E o quê? O terceiro quadrante, incluindo esse eixo. São duas regiões que eu, equivocadamente, eu digo nas notas que elas são disjuntas. Elas não são disjuntas porque as duas contêm a origem, tá? A intersecção desses dois quadrantes é o quê? É a origem. Eu digo nas notas que são duas regiões disjuntas. Não são disjuntas, porque contém a origem, tá? Mas esse conjunto aqui não é fechado. E o teorema de existência e unicidade diz respeito a um... Desculpe, esse conjunto não é aberto. Corrigindo. Esse conjunto aqui não é aberto dentro do R2. Nem todos os seus pontos são pontos interiores. Esse ponto aqui é ponto interior a ele? Não, não é. Tá? Então, não é aberto. O domínio de F é isso aqui. Esse que está marcado aqui é o domínio de F. O domínio de F é o conjunto formado por cada par ordenado x, y, tá? Tá bom? Tal que o produto de x vezes y é maior que ou igual a zero. É esse conjunto aqui. Não é um conjunto aberto. Mas eu vou aplicar o teorema de existência e unicidade restringindo o domínio de F. Eu vou pegar o teorema de existência e unicidade olhando para ômega como sendo o quê? O conjunto formado por cada par ordenado x, y do R2, tal que o produto é maior que zero. Então, quando eu faço isso, esse conjunto é aberto. Por quê? Porque eu estou tirando o quê? Estou tirando os eixos. Tá? Eu não estou botando os eixos. Concorda? E se eu não estou botando os eixos, esse conjunto é aberto. Então, eu vou pensar nessa equação como sendo dessa forma, só que o domínio de F eu vou diminuir, eu vou aplicar... Isso aqui é um conjunto aberto. Então, nesse conjunto aberto, por cada ponto, passo a única solução desta equação. Tá? Tratando F ao longo desse domínio, ou seja, a sua equação está nesse domínio. Esse aqui não é aberto, mas esse aqui é. Tá? Então, a primeira observação que você tem aí a fazer, para antes de fazer qualquer conta, tá? É que, independente do domínio, tá? Independente do domínio, em verdade, essa observação tinha que ter feito antes, para não confundir, mas estou fazendo agora, espero que vocês não confundam as coisas. É que a função nula de R em R é a solução dessa equação, não é? Porque ao comer a conta, como é que eu descubro logo, vislumbro logo que a função é nula? Eu já pensando na conta. Eu vou escrever isso aqui como sendo raiz de x vezes raiz de f de x, pelo menos o primeiro quadrante é, e divido por raiz de f de x, certo? Mas aí f de x eu tenho que supor que não é zero. Ok? Mas aí eu vou poder supor isso porque eu vou atrás de solução não nula, porque a função nula já é a solução. Tá? Observe que φ de R em R, que a função nula, eu não preciso dizer mais nada. Φ de R em R, ela é solução da equação diferencial. É claro que é, porque quando tem a derivada da função nula em x, qualquer que seja o x, certo? E quanto é que dá x vezes a função nula no x? Certo, a escada de 0 é 0, eu fico com 0 igual a 0. Então, morreu. Tá certo?
Tá certo? Tá bom? Agora, restringindo o domínio de F a ômega, eu vou botar aqui para ficar bem claro, vou botar até de azul, ó.